Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores e respeitadíssimo público. Muito bom te ver por aqui, muita coisa boa dentro de pouco tempo, grande realização. Vamos somar em dobro e vamos aí triplicar aí o nosso amor, o nosso carinho. Obrigado aí pela sua confiança, obrigado família, obrigado você que tem acompanhado assiduamente e diariamente a publicação de vídeos. Estamos aqui transmitindo o que há de bom, o que há de melhor, o direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, debates, assuntos pertinentes. Esta sistemática agregada recebe aí o meu carinho, a minha visita. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos aí, ei, soma, multiplica e acrescenta. Vamos aí ao direito administrativo, acerca do direito de greve de servidor público. Entretanto, os servidores militares não têm direito de greve nem de sindicalização por expressa vedação constitucional. Artigo 142, inciso 4º da Constituição. Os servidores públicos civis, o direito de greve está garantido pelo artigo 37 da Constituição, será exercido nos limites deferidos em lei específica. A doutrina majoritária e a jurisprudência do STF entende que os direitos de greve dos servidores públicos decorrem de uma norma de eficácia limitada, pois mesmo tendo direito constitucional, o exercício dessa garantia fica limitado à edição de lei específica que a regulamente. O Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, o último a errar, determinou que, enquanto não houver lei específica regulamentar, as greves dos servidores será utilizada a de lei de greve geral, Lei 7.783 de 89, para o exercício desse direito. A greve pode, desde que seja realizada licitamente, será exercida inclusive por servidores que estejam em estágio probatório. O STF em 2016 definiu que a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permita o que a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Ao terminar o que a movimentação grevista, ficará sujeita à compensação pelos dias parados, sob pena de ressarcimento ao erário os valores percebidos. A Justiça do Trabalho terá a legitimidade para julgar as greves realizadas pelas empregadas pública em relação aos servidores estatutários detentores de cargos efetivos. A competência será da Justiça Comum. Já quando o movimento for nacional ou abarcar mais de um ente federativo, a competência é do STJ. Aos servidores públicos em geral é garantido o direito não somente à greve, mas também à sindicalização. A súmula 679 do STF a fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. E no artigo 8º, inciso 8º da Constituição, é vedado que a dispensa de empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E, se eleito, ainda que suplente até um ano após o final do mandato, salvo se cometer a falta grave nos termos da lei. Provimento é um ato administrativo por meio do qual há esse preenchimento de cargo, atribuindo funções a eles inerentes a uma determinada pessoa. É subdividido em provimento originário, nomeação, e provimento derivado, promoção, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. O provimento originário é ato administrativo que atribui um cargo a servidor que não integrava o quadro de servidores daquele órgão,
A nomeação é a única forma de provimento originário no ordenamento jurídico brasileiro, dependendo que de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Ao momento da nomeação, configura a discricionariedade do administrador. Entretanto, lembrando que o provimento do cargo se dá com a nomeação, mas a investidura no cargo se dá com a posse. Já no provimento derivado nos termos da lei federal, é de 30 dias, contados da publicação do ato do provimento, o prazo máximo para a posse, podendo ser feita mediante procuração. O prazo para o servidor federal começar a exercer as funções de cargo é de 15 dias no máximo. Se o candidato for nomeado e não tomar posse, o ato de nomeação se torna sem efeito. O cargo público será atribuído a um servidor que já exerce funções na carreira em que pretende assumir cargo, não podendo haver o que provimento derivado em outra carreira. A súmula vinculante 43 do Supremo Tribunal Federal é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra o que é a carreira na qual anteriormente investido. Relacionado à promoção na carreira pública, é o chamamento, é o provimento derivado vertical, ensejando o que é a garantia de o servidor público ocupar cargos mais altos na carreira de ingresso, alternadamente por antiguidade e merecimento. É necessário a assunção de cargo escalonado em carreira, lembrando que por meio de promoção não se pode assumir um cargo em outra carreira mais elevada. A progressão funcional se configura como o aumento do padrão remuneratório sem mudança de cargo e ocorre em determinadas carreiras em que cada cargo é escalonado com pagamento de vencimentos progressivos, sempre por antiguidade. A ascensão, também conhecida como acesso, foi abolido do ordenamento jurídico pela Constituição Federal de 88, relacionado à readaptação. De acordo com o artigo 24 e a Lei 8.112 de 90, é o aproveitamento do servidor em novo cargo, razão de uma limitação sofrida na capacidade física ou mental. É garantido que a equivalência de vencimentos, independente da existência de cargo vago na carreira, podendo ser readaptado no novo cargo como excedente. Não havendo nenhum cargo na carreira com funções compatíveis, o servidor será aposentado por invalidez. A princípio, independente de culpa, o servidor tem direito a ser readaptado, inicialmente previsto na lei. A transferência como forma de assumir novo cargo em carreira diversa não pode ser mantida em virtude da violação ao concurso público. A reversão é o retorno do servidor público aposentado ao exercício do cargo público. A reversão da aposentadoria por invalidez ocorre quando cessam os motivos da invalidez. Já a reversão do servidor aposentado voluntariamente precisa haver solicitação do aposentado que já tinha estabilidade quando na atividade, sendo que essa aposentadoria deve ter ocorrido nos 5 anos anteriores, havendo cargo vago e interesse da administração pública. Após aos 75 anos de idade, não será possível a reversão em idade da aposentadoria compulsória. A reintegração é o retorno do servidor público estável ao cargo que ocupava anteriormente em virtude da anulação do ato de demissão, invalidade da demissão do servidor estável por decisão judicial ou administrativa. A reintegração será indenizado por tudo que deixou de ganhar. Basta que esse agente seja detentor de cargo público efetivo. Já a recondução pode ser por inabilitação em estágio probatório ou reintegração do anteriormente ocupado, que é o retorno à carreira anterior, em que havia adquirido estabilidade ao invés de ser exonerado do serviço público, recondução a pedido seu ou por decisão administrativa do STJ. Ou por reintegração do anterior ocupante. Nesse caso, o servidor pode
requerer a recondução dentro do período de estágio probatório, em entendimento da doutrina majoritária, pode o servidor ser reconduzido a pedido seu ou por decisão administrativa de acordo com o STJ. Não gera direito à percepção de indenização. O aproveitamento é o retorno de determinado servidor público que se encontra em disponibilidade para assunção de cargo com funções compatíveis com aquelas exercidas antes de ter extinto o cargo que ocupava, havendo extinção ou declaração de desnecessidade de cargo público. O servidor é transferido para a disponibilidade é remunerada e não tem prazo. O aproveitamento é obrigatório tanto para o poder público. Já a vacância é o tempo técnico para descrever cargo público vago. Ela pode ocorrer por aposentadoria voluntária, compulsória ou por invalidez, falecimento, exoneração, demissão, readaptação, promoção, posse em cargo não acumulável. Lembrando que a exoneração é a dissolução do vínculo com o poder público por situação prevista em lei sem caráter de penalidade, seja o pedido do servidor ou por vontade da administração pública, enquanto a demissão é cabível sempre que o servidor comete infração funcional prevista em lei e punível com a perda, deve ser precedida de processo administrativo disciplinar. Acumulação de cargo. A Constituição Federal proíbe a acumulação de cargo ou emprego, sejam os servidores estatutários seletícios ou servidores temporários contratados no molde do artigo 37, inciso 9 da Constituição. Entretanto, existem exceções, sendo possível acumulações de, inciso 1, 2 cargos de professor para servidores que atuam na atividade de magistério. Inciso 2, um cargo de professor com outro técnico ou científico, nível superior ou formação técnica especializada, conforme entendimento do STJ. 3. Dos cargos ou empregos privados de profissionais de saúde com profissionais regulamentadas. Inciso 4. É um cargo de magistrado ou membro do Ministério Público com um cargo de professor. 5. Um cargo de efetivo mais um cargo de vereador. Entretanto, não há possibilidade admitida de acumulação de mais de 2 cargos públicos. O cargo de policial militar não pode ser cumulado com um cargo de magistério, não sendo considerado assim cargo técnico ou científico para fins de acumulação, conforme entendimento dos tribunais superiores. No entanto, a emenda constitucional 77 alterou o artigo 142 da Constituição, possibilitando que a acumulação de cargos de médico na atividade militar com cargo público de médico em carreiras públicas civis, havendo prevalência do serviço militar. Em todos os casos, deve haver a demonstração de compatibilidade de horário e respeitar o teto remuneratório de pagamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Caso a acumulação seja ilegal, o servidor deve ser notificado por intermédio de sua chefia imediata para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência. Ao optar dentro do prazo, considerar-se-á que estava de boa fé e haverá a exoneração daquele cargo ou emprego público não escolhido. Se não optar, abre-se o processo administrativo sumário e, se detectado que a acumulação ilegal, o servidor será demitido de todos os cargos ocupados. Nenhum servidor no Brasil pode ganhar inferior ao salário mínimo. Se, porém, houver um ato administrativo e acrescentar muitas vezes um saldo remuneratório maior, poderá ser em futuro ser cortado esse limite, não que será redutivo o salário, mas haverá um corte daquilo que foi por ato administrativo, mas que não pertence à lei. Entretanto, é possível ocorrer a acumulação de aposentadoria do regime próprio de previdência do servidor com remuneração de cargo efetivo, devendo por isso respeitar o limite de remuneração de acordo com a Constituição da República. Esses proventos, aposentadoria mais remuneração de cargo em comissão, proventos de aposentadoria mais remuneração de cargo eletivo, não só vereador,
proventos de aposentadoria, mais remuneração de cargos efetivos acumulados na atividade. O deslocamento são duas hipóteses de deslocamento que não configura provimento ou vacância de cargo. São elas a remoção e a redistribuição. A remoção é o deslocamento funcional, ou seja, deslocamento do servidor público é dentro do mesmo quadro de pessoal, ou seja, dentro da mesma carreira, com ou sem mudança de sede e de domicílio. Trata-se normalmente de ato discricionário. Por isso, a remoção de ofício é sempre concedida no interesse da administração pública, enquanto a remoção a pedido é concedida a critério da administração pública. Entretanto, há algumas hipóteses em que a remoção é ato vinculado. São elas: o deslocamento do cônjuge do servidor. A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça dispõe que, para a concessão dessa remoção, é necessário demonstrar que os dois servidores coabitavam por motivo de saúde do servidor, cônjuge ou dependente econômico do servidor, comprovado que o requisito por laudo médico oficial. O poder público não pode sobrepor esta situação ao interesse do serviço, em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidades em que aqueles estejam lotados. Trata de concurso de remoção feito, normalmente por antiguidade, entre servidores de carreira. A redistribuição é o deslocamento do cargo público, ou seja, na redistribuição é o cargo e não o servidor público que será deslocado de uma localidade para outra. Dentro da estrutura administrativa, a lei permite que o deslocamento seja feito entre órgãos diferentes e até o mesmo entre entidades diferentes, desde que seja do mesmo poder, sendo possível que esse deslocamento incida sobre cargos ocupados ou vagos. É sempre feita de ofício, ou seja, no interesse da administração pública. Doravante, segundo a Lei 8.112 de 90, a soma dos vencimentos, parcelas fixas a todos os servidores e das vantagens permanentes compõe a remuneração total paga pela prestação do serviço. A expressão vencimentos, no plural, é sinônima de remuneração. O vencimento e a remuneração do servidor público se configura, entretanto, relacionado a esse entendimento, a irredutibilidade de remuneração garantida pelo texto constitucional e pela lei nominal, ou seja, não há garantia de irredutibilidade. Não impede o que? A alteração de forma ou cálculo, desde que o valor total dos vencimentos não seja alterado. O artigo 37 da Carta Magna define o direito à revisão geral anual dos vencimentos paga aos servidores estáveis, como forma de evitar que a infração e o decurso do tempo corroam o valor real do pagamento. A lei, por exemplo, deve definir a revisão com periodicidade ou periculosidade de 1 ano e garantindo que há isonomia entre os servidores dos órgãos. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que, não sendo concedida a revisão por meio de lei, não compete ao Poder Judiciário condenar o Poder Público ao pagamento de indenização. A remuneração do servidor público não pode ser inferior ao mínimo. O vencimento básico pode ser inferior no mínimo, desde que a remuneração total não seja. Entretanto, a Constituição, ao total da remuneração percebida pelo servidor público, conforme os ditames da súmula 16 do Supremo Tribunal Federal. O pagamento de remuneração deve ser feito em data previamente estabelecida, mediante pré-definida a entrega do contra-cheque com detalhamento dos valores do vencimento e das vantagens permanentes ou não. Qualquer dano devidamente comprovado por causa de atraso poderá ser indenizado mediante a propositura de ação própria. A súmula 682 do STF não ofende ao que a Constituição a correção monetária do pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos. Deve o quê? Incidir juros de mora nos pagamentos em atraso feito pela administração pública em conformidade
As verbas vencidas e não pagas podem ser pleiteadas pelo servidor público dentro do prazo prescricional de 5 anos, que se aplica às parcelas vencidas e não pagas. A fixação de remuneração e vencimentos não será feita aleatoriamente conforme preceitos constitucionais. Os vencimentos do cargo do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Não se admite a equiparação ou vinculação de espécies remuneratórias entre carreiras no serviço público. O subsídio é a forma de pagamento feita em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial, tendo como objeto tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público, com o vencimento previsto em lei de determinado valor, receba remuneração muito acima desse padrão, e viabilizar o controle da sociedade de forma mais simples em relação aos valores que são pagos à carreira de agentes públicos como contraprestação pelos serviços prestados. Entretanto, os chefes do Poder Executivo e os seus respectivos vice-auxiliares diretos do Poder Executivo, abarcados ministros de Estado e secretários estaduais e municipais, membros do Poder Legislativo em todas as esferas do poder que ingressaram no cargo mediante eleição popular, membros da magistratura no âmbito federal e estadual, incluindo juízes, ministros e desembargadores de tribunais, membros do Ministério Público, abarcados os promotores e procuradores de justiça, membros e conselheiros nos tribunais de contas, membros da advocacia pública, defensores públicos, agentes de segurança pública. A emenda constitucional 19 alterou o quê? O regime da remuneração dos servidores públicos, definindo-lhe um teto único a ser aplicado. Já a emenda constitucional 41 de 2003 modificou a norma mais uma vez e passou a admitir a implantação de subsídio para os servidores dos estados e municípios, desde com previsão nas respectivas constituições estatais e leis orgânicas municipais. O teto remuneratório é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, tendo como subteto municipal o subsídio de prefeito do município, como subteto estadual e do Distrito Federal no Executivo, o subsídio do governador no Legislativo, o subsídio do deputado estadual e distritais, e no Judiciário o subsídio do desembargador dos tribunais de justiça, que deve corresponder a 90% a 25% do subsídio do ministro do STF, sendo que os membros do Ministério Público, Defensoria Pública e procuradores estaduais se submetem ao subteto do Poder Judiciário. As empresas públicas e sociedade e economia mista também devem se submeter ao teto de remuneração prevista na Constituição, desde que recebam dinheiro público para custeio de seus gastos ou para pagamentos de pessoal em consonância com o disposto no artigo 9º, no parágrafo 9º do artigo 37 da Constituição. Não se submete o quê? A análise e adequação ao teto remuneratório, verbas de natureza indenizatória, direitos sociais, abono de permanência e remuneração que da atividade até o magistério. Entretanto, todo servidor que recebe remuneração acima do teto definido deverá ser descontado os valores que ultrapassarem folha de pagamento, estando de má fé. O servidor deve devolver os valores recebidos no prazo de 30 dias, não podendo pagar de uma só vez dentro do prazo. A lei confere a ele o direito de fazer o pagamento mediante parcelamento com desconto em folha. A Lei 8.112 de 90 dispõe em seu artigo 46, parágrafo 12, que a parcela será no mínimo de 10% remuneratório do servidor. Já os valores recebidos, a maior pelo servidor de boa-fé, são respeitáveis conforme a jurisprudência do STJ. As vantagens são pecuniárias acrescidas ao vencimento dos servidores públicos em virtude de condições fáticas previstas em lei, não é acréscimo patrimonial, possuindo natureza rescisória. A diária é a indenização paga
ao servidor público que se desloca temporariamente para a prestação do serviço público. Se o deslocamento da sede for atribuição permanente do cargo, o servidor não faz jus à percepção de diárias, assim como quando se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou micro-região constituída por municípios limítrofes, regulamentos instituídos ou em áreas de controle integrado, mantidas como países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considerados o que estendidas, salvo se houver pernoite fora da sede, hipótese em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para o afastamento dentro do território nacional. O servidor perceberá somente mediante diária quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando a União custear por meio diverso as defesas extraordinárias cobertas por diárias. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo deve restituir à administração pública integralmente no prazo de 5 dias. O servidor também deverá devolver valores percebidos a mais prazo do deslocamento for menor. Ajuda de custo é a paga ao servidor público que se desloca da sede de forma permanente, no interesse da administração pública, vedada o duplo pagamento da indenização no caso de cônjuge também servidor. Valor definido pela administração pública, que não pode ultrapassar o valor correspondente a 3 meses de remuneração do servidor. É devida para aquele que, não sendo servidor público, for nomeado para exercer cargo em comissão em sede diferente de localidade em que tem residência. Cargos comissionados são aqueles sem concurso público. Não cabe para aquele que se afastar de cargo assumi-lo em virtude de mandato efetivo. Conforme o artigo 55, a Lei 8.112 de 90 deve restituí-la se não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Em caso de morte do servidor na nova sede, a sua família serão assegurada ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, desde que requerido dentro do prazo de 1 ano, contado do óbito. Não é devida a ajuda de custo nos casos em que houver remoção do servidor a pedido, e inclusive nas hipóteses em que o destacamento é garantido independente do interesse da administração pública. Transporte é indenização paga ao servidor público que realizar despesa com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviço público externo por força das atribuições próprias dos cargos. Auxílio moradia é indenização paga ao servidor público que tenha sido deslocamento de sua sede para exercer cargos em comissão ou cargos de natureza especial ou ainda cargos de ministro de Estado. Não pode ultrapassar 25% do valor do cargo em comissão. Requisitos cumulativos. Não existe imóvel funcional disponível para o uso pelo servidor, ou cônjuge ou companheiro do serviço no ocupante imóvel funcional, assim como a disponibilização de imóvel ao cônjuge ou companheiro. O servidor ou o seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente, comprador, cessionário ou promitente, cessionário de um imóvel no município aonde for exercer o cargo. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo, direção e assessoramento superiores. Entretanto, o município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, aonde for exercer cargo em comissão ou função de confiança. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou numeração para cargo efetivo. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. A gratificação de função trata-se de gratificação paga
ao agente público pelo exercício de uma função de direção, chefia ou assessoramento. A gratificação natalina é paga ao servidor até 20 de dezembro de cada ano, na proporção de um dozeavos de remuneração de dezembro para cada mês de serviço prestado. A fração igual ou superior a 15 dias será considerado como um mês integral. O servidor exonerado perceberá a gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercido, calculado sobre a remuneração do mês da exoneração. A gratificação por encargos ou curso ou concurso é dada ao servidor que atuar como instrutor em curso de formação e desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal, aquele que participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Um beijo no coração.